e hoje se aceita. Essa cliente Ela que se torna uma potência. essa cliente que tem o que acessou, que se expôs, né, e entendeu o método, ela conseguiu se ressignificar. Hoje, ela se vê bela, ela não se vê bonita. Hoje ela consegue. Ela fala que ela tinha que usar 2 calças na infância, porque ela se Olha, sentia muito feia, muito magra. Hoje ela fala a beleza que ela é, e como ela agradece por ser magra. sim, olha só. Ela começou a ver beleza, sabe o que acontece? As coisas mudam. O olhar que ela tem agora, que ela mudou para si, o que vem de fora não faz diferença. Tatuagem, quando uma pessoa vai fazer tatuagem, a nível psíquico, ela está dizendo o seguinte: eu preciso pertencer, porque por mim mesma eu não me pertenço. Eu não me aceito. Então eu tenho que É. estar num ciclo com alguma forma para me sentir pertencida e aceita, porque lá no fundo eu não me aceito. Ou o que eu tenho não é Ou suficiente, o que eu tenho não é né. suficiente, eu tenho que deixar uma marca, Tem tá? Não algo estou trazendo a mais. questão espiritual nem nada, tá bom? Mas isso a nível psíquico tem uma explicação, tá certo? Então, Joyce, a trabalhar a autoimagem é começar a entender como que foi essa construção dessa autoimagem. Toda vez que eu tenho problema com a minha autoimagem, mulher, nunca se esqueça, problema com o feminino da mãe. A mãe tem problema com a autoimagem, a filha modela, porque é questão do cérebro, além de um Sim. legado transgeracional do feminino dessa família. Ok. Se o feminino tem problema com baixa autoestima, ó, transgeracional, o cérebro seu se modela com as gerações desse feminino. Feminino que não se aceita, que não se ama, que tem dificuldade, tá bom? Isso aí. Não é, a mãe não é culpada, mas você se modelou observando a mãe, em Isso. alguma medida, na E sua isso está infância. tendo consequências agora. Exato. Aqui a Kel, ela coloca como elevar a autoestima. Kel, você primeiro tem que saber quem você é. Autoestima só se eleva quando eu sei quem eu sou. Quando eu não olho só para as minhas fraquezas. Porque o que é a baixa autoestima? Não é uma distorção? Por que é uma distorção? Por que é uma distorção? Porque você só olha para as suas fraquezas. Você acha que é um problema de perna, é o pecado ambulante, é a pessoa mais burra, mais ignorante, mais desvalorizada, mais isso, mais aquilo, mais feia, mais isso. Você só vê problema. Você só se. Opa! Oh, meu Oh, meu Deus! Deus. O que é isso? Ô, Jesus, a Gente, ligação veio aqui. Vamos lá. ligação atrapalhou aqui Trabalhou, o vamos lá. Instagram, vai. Então, elevar a autoestima. Primeiro, para de se ver. Ai, até perdi, porque veio essa ligação aí acabou me Como tirando. elevar a autoestima? Para elevar a autoestima, você tem que saber quem você é. Para elevar a autoestima, você tem que parar de olhar para suas fraquezas e começar a olhar para suas habilidades, para suas forças. Eu não tenho força nenhuma. Tá tão grave que você não se vê. Isso. O que você mais tem é E o força que você aí. tem mais é força, mas você não acessa. Por quê? Porque você está focada na tua fraqueza, nas tuas paralisias, nos seus bloqueios. Logo, você vai se ver com a baixa autoestima. Não eleva nunca. Como é que eu faço isso? Eu não vejo. Pede para a pessoa mais próxima uma tarefinha. Que você confia, que vai falar a verdade, e pede para ela: o que você vê de bom em mim? O que você observa? Uhum. A princípio, faça isso. Absorva o que ela vai te falar. E comece a todo dia acessar o que essa pessoa colocou, ou essas pessoas, tá bom? Isso aí. Rapidinho. Ah, que a loja falou, a Paula, que nós estamos ensinando muito. Glória a Que Deus, Paula. bom, que Boa bom. tarde, a Boa Ângela. tarde, A Ângela colocou, Ângela. que bacana, que bom. Que Espero que vocês estejam bom. aprendendo. A Ângela, eu preciso de ajuda. Eu mesmo Ângela, se preciso. inscreve na jornada da prisão à liberdade, link na bio. Vai ser poderoso, viu, Ângela? Isso. A Zê, E querida, aí, cheguei! Ô, Zê? Zê, paz, meu amor! Mulher da alegria. A Isso. Ângela, A em Cristina. questão. Ah, tá, A tá. Ângela, em questão de marido e mulher, aí eu não sei qual é a pergunta aqui, é que ainda não veio. Ela falou que precisa de ajuda em questão de marido e mulher. Ah, tá. Problema de baixa autoestima adoece relacionamento, inclusive Com conjugal, certeza. E você cria expectativas no marido para que ele satisfaça e ele não vai satisfazer. nunca. É como aquela palavra, falar assim que os olhos do homem nunca se saciam, se saciam, ou se saciam, Se sacia. se saciam. Ou seja, o homem, quanto mais ele tem, mais ele quer. É igual o trauma. Se o trauma não está resolvido, por mais que seu marido faça algo por você, nunca vai estar bom. Ai, tem um problema Isso vai aqui, ó. comprometer o casamento, tá? Eu vou trazer. Gente, tem uma pergunta. Vamos lá. Ângela, eu vou trazer um detalhe aqui. Como manter a relação com a pessoa depois de ser estuprada pelo Pelo pro- próprio esposo? Pô, olha só que situação, hein? Isso mexe com a autoestima. Nossa, total. Só que isso não dá baixa autoestima.
Não só. Isso Ó, daí interfere. Isso. Só que eu quero trazer Ok, uma questão vai. importante, Vi. Aí depois também traz o Tá seu bom, olhar. tá. Ângela, tem detalhes importantes. O que você entende de estupro? Primeira coisa. Dulce, eu não quis e ele me forçou. Ele te pegou à força, ele te bateu e fez uma penetração forçada? Foi isso que aconteceu? Se foi isso, você está diante de um relacionamento abusivo e você tem problema com dependência emocional, se isso aconteceu, É. tá? Segundo ponto, também entender. Se você entende que foi estuprada pelo seu esposo, meu feeling, eu posso estar enganada, tem que tomar cuidado se você não sofreu algum abuso. E aí, toda relação que você estabelece, você cola o abuso que vem lá da infância. Algum Então, abuso na infância, abuso né? na infância. Isso, Se ok. sofreu algum abuso, seja violento no corpo, seja sexual, seja que nível que for, a tendência é você sempre se ver vitimizada quando seu marido tem alguma reação um pouco mais dura com você. Então, nós precisaríamos entender, aqui fica difícil, mas esse estupro foi real ou interpretado diante de traumas que você tem lá atrás na sua infância? Boa. Nós temos que ter esse olhar, Esse é tá? um olhar. É um olhar, Eu quero claro. trazer um outro olhar. Sim. O que te leva a se atrair por um homem que te estuprou? Pensando que ele vamos pensar que ele Vamos, realmente forçou ela, vamos ela não partir. quis fazer Ok, sexo e ele ok. forçou. Uma Tá penetração e bom, machucou ok. ela, né? Vamos partir então do pressuposto que foi um estupro. Isso. Nós temos que conhecer mais sua história, tá, Pra Ângela? entender. É um assunto Bem delicado, delicado. isso. Mas assim, ó, digamos que você foi estuprada de fato pelo seu esposo, como você colocou aí. O que leva uma mulher a se atrair por um homem que vai estuprá-la? Isso mostra que você tem a baixa autoestima e que você tem dependência emocional. E aí nós estamos hipotetizando, tá? E se Hipótese. você tem esse traço, por causa de traumas que você sofreu na infância, se passar dois homens na sua frente, você está solteira, passa dois homens na sua frente, um saudável e o outro que não está saudável emocionalmente, você vai se atrair pelo que não está saudável. Sempre Por assim. quê? Porque ele vai ser um igual a você, vai te completar. Na dinâmica doentia Na dele. dinâmica doentia dele. Então, assim, ó, se passa um homem saudável, bem resolvido, vamos supor, fez terapia, veio de uma família, né, bem estruturada, esse homem, quando passa diante de uma mulher que foi abusada na infância, que foi traumatizada, que teve muitos problemas, a mulher não se atrai por ele. Ela não se atrai por ele, porque ela não vai conseguir conviver com um homem saudável emocionalmente. Eu posso explicar Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona por associação também. É isso aí. Então eu me associo... Gente, presta atenção nisso. Eu vou me associar com aquele homem que vai manter vivo dentro de mim a necessidade de aprovação emocional, de dependência emocional. E um homem que faz isso é um homem que também tem problemas lá na infância. Olha como isso é grave. Então aqui, ó, eu quero reforçar agora a questão do sofrimento emocional. Se você não resolve a origem do seu sofrimento emocional, você vai passar por relacionamentos abusivos, que envolve muitas vezes ser estuprada. Ângela, não sei se é seu caso, eu trouxe uma hipótese porque acontece também, tá bom? Acontece. Mas a consequência é essa. Se você não lida com suas questões emocionais, com seus traumas infantis, você vai viver em sofrimento emocional. E aí eu pergunto, até quando você vai viver e o que vai acontecer com você daqui a anos por perdurar em constantes sofrimentos emocionais? Não vai viver a vida que Cristo conquistou para você, Não tá? vive. Não Emocional, adianta. não. Não. Ângela, mulheres, o que funciona? Se você tem uma baixa autoestima, o cérebro, a sua mente, o seu mundo interno, ele já está preparado para ficar com um homem com uma baixa autoestima também. Porque vocês têm que ficar sempre nivelados por baixo. Isso. Você não dá conta de ficar com um homem saudável, com uma forte autoestima, por quê? Senão ele mexe com essa dor. Então, teu cérebro te bloqueia para não aceitar homens bons, para não ter atração por esses homens mais saudáveis, e você vai ter a tendência, se tem uma baixa autoestima e não está casada, querida, a tua tendência é sempre buscar homens com problemas de baixa autoestima. Isso. E aí tem vários problemas, homens abusadores, homens frouxos, homens que não conseguem se posicionar na família. Age como filho. Age como filho, é um homem que não tem posicionamento nenhum, ou é um homem que vive batendo, quebrando as coisas em casa, enfim. Você só vai pegar homens com extremos doentios. Por quê? Porque você já está treinada com a baixa autoestima a escolher alguém nesse mesmo nivelamento doentio. Baixa autoestima é dinâmica doentia. Logo, os homens saudáveis você não dá conta. Por quê? Porque se ele mostra que tem uma boa autoestima, ele mostra a minha dor e o meu cérebro não aceita isso. Por isso que você só vai buscar gente doente.
com problemas como você. Dulce, por isso que eu tenho que resolver o meu problema emocional, com certeza. Porque se você é solteira e não resolver, você vai procurar problema para você. Tem homem bom, viu? Viu, mulher? Tem homens muito bons, saudáveis. Não é perfeito, saudáveis. Mas tem muito homem que só Jesus na terra também. Ó, e tem esses homens que não estão saudáveis emocionalmente na igreja, tá? Não se engana não, viu?